É mesmo, e além do testemunho dessa pessoa, né, que é nossa amiga de longa data, nós vamos assistir uma dica e terminar o programa com uma mensagem mais do que especial. Não saia daí porque nós já estamos no ar. Quem de nós nunca recebeu um diagnóstico ruim? Quem de nós nunca teve sintomas no nosso corpo ou da nossa família que nos levou ao médico e chegando lá uma notícia muito ruim veio à tona? E para falar sobre esse assunto e sobre a notícia ruim que ela recebeu, a gente vai conversar com a Thalita Dalbó, que em fevereiro desse ano teve uma grande surpresa, né? Um grande impacto, né, Thalita? E o que te levou aí no médico? Como é que foi esses sintomas que aconteceram e qual foi a notícia que você recebeu? Então, o que geralmente leva as mulheres a ficarem preocupadas é a questão do peso. E eu, como sempre, eu sempre cuidei muito disso, alimentação, exercício físico. E eu vi que eu só estava aumentando de peso e tal, e eu comecei a ter algumas dores de cabeça, a vista começou a ficar embaçada, esse tipo de coisa. Porque eu pensei que fosse um cansaço, mas o aumento de peso não era só cansaço, né? Foi o que me fez ir atrás de um médico. E eu levei uns exames de quase um ano atrás para ela dar uma olhada. E foi aí que, a partir daí, que eu comecei a pesquisar e ver que era muito mais que um simples aumento de peso, né? Como a gente conversou ali. E aí eu fui, a partir desses exames, o primeiro sintoma que era algo relacionado à tireoide. Até então não é algo tão ruim, né? E aí fazendo os exames e tal, não era tireoide. Começamos a fuçar Isso ali. que acaba ficando preocupante, né? E até porque assim, eu não moro aqui, eu moro em Sombrio, então ficava vinha pra cá, então era quando eu podia vir, aí eu fazia o exame, então levou um tempo, desde fevereiro até que realmente saísse o diagnóstico. E aí nós começamos a fazer os exames e eu vi que a minha prolactina estava no nível muito elevado. Estava 79, algo nesse sentido, que é muito acima do normal, que seria quase a prolactina de uma mulher grávida. Nossa. Então, foi bem, a médica ficou assustada e mandou que eu fizesse uma tomografia. E ela falou, mas não é comum numa pessoa da sua idade ter isso e tal, mas vamos ver de onde que está vindo toda essa alteração. Quantos anos você tem, Thalita? Só para, desculpa perguntar, mas eu sei que tu é muito jovem, então não vai ter problema com isso, né? 20 e poucos. Se fosse eu, já ia eu costumo dizer 20 e poucos, assim, né? Um pouco amor. É porque ela falou da idade e, de repente, para o público de casa, fica curioso, né? Poxa, ela é tão jovem, né? Será que eu devo me preocupar? Será que eu devo pensar? Será que eu devo, né? Então... E foi o que ela falou, que não era comum, assim. Para a tua idade? Para a minha idade. E aí, fiz a tomografia. Quando eu fiz a tomografia, a princípio eu não precisaria do tal do contraste, que é o que todo mundo tem medo, que ele dá uma reação que não é muito confortável, né? E chegou na hora do exame, eu precisei usar o tal do contraste. Lá mesmo eles fizeram, utilizaram desse contraste. E aí eu vi que já não era algo tão comum, tão simples. Já fosse ficando nervosa ali na hora do exame? Então, ali eu tive uma experiência, eu já comecei a ter uma experiência muito legal com Jesus. Porque eu morro de medo de todo procedimento médico. E eu, na hora, assim, eu sabia que tinha algumas reações que não eram agradáveis. Tinha visto uma menina que tinha saído em seguida daquele exame e ela não estava nada bem. Então, e na hora eu tive uma experiência muito forte, assim. Eu comecei a falar com Jesus ali naquela hora, porque você fica sozinha na sala, né? Sim. E é uma sala fria e eu não senti frio, eu fiquei confortável naquilo ali. Eu comecei e com a agulha, que não é nada fina também. E eu senti Jesus ali comigo muito forte, segurando na minha mão. E ainda quando eu saí, foi a primeira coisa que eu comentei com a minha mãe. Eu senti Jesus segurando na minha mão naquele momento. E aí quando terminou o exame, eu fui perguntar para a enfermeira. E aí, já deu porque eles geralmente falam alguma coisa, não se preocupa, né? Geralmente eles falam alguma coisa.
E ela não quis falar nada. Ela falou, não, você tem que esperar o diagnóstico. E saiu, eu fiquei com a agulha ali pendurada. E aí eu falei, mãe, a coisa não... Eu acho que não foi muito boa. E quando nós fomos pegar o exame, realmente apareceu, eu estava com tumor na hipófise, né, tumor na cabeça, que é na parte que cuida de toda a parte hormonal, enfim, né. E por mais que a gente não sabia, ali até falava que era benigno, não era maligno. Só que qualquer tumor, qualquer coisa que cresça na cabeça é preocupante, assim, para os médicos. Mesmo que não seja maligno. Mesmo que não seja. Na hora que eu recebi o diagnóstico foi a parte mais difícil, né? Sim. Porque a minha mãe já teve câncer e tal, então foi meio que lembrar. Retrocedeu e enxergou toda aquela situação novamente. Novamente. Né? Então, e aí nesse período nós começamos a orar. E o mais interessante foi que veio uma direção, assim, da parte de Deus, sabe? De não estar comentando muito. E aí eu vi que isso Deus confirmou com a minha mãe, com o meu namorado também. Então nós evitamos nós comentamos com algumas pessoas para estarem orando com a gente, mas só, sabe? No resto nós evitamos. Thalita, é assim, uma notícia dessa, a pessoa pode ter várias reações, né? Eu ia te fazer a pergunta, como é que tu ficou? Mas é claro que nada bem no momento, né? Mas assim, como foi a tua reação? Tu ficou, assim, em desespero, né? O que tu sentiu ali na hora? Na hora eu recebi por e-mail. Nossa, por e-mail o diagnóstico? Foi, eu peguei por e-mail. Nada pessoal, né, gente? Tipo assim... eu estava na empresa, nesse horário. E no outro dia nós íamos realizar as fotos do catálogo, então eu tinha que estar super bem, empolgada, né? Porque você tem que estar concentrado naquilo ali. Na hora eu confesso que eu chorei, assim, deu um certo... né? Mais pela situação, assim, de rever muita coisa, né? Até então eu não tinha lido o benigno, só ressaltou o tumor ali, né? E aí, então, isso pra mim que foi o mais difícil. De vez em quando ficava uma luta assim na minha mente, sabe? Entre, tudo bem, vamos superar, não sou a primeira nem a última, se Jesus quiser me curar, ele me cura, e se não quiser, tudo bem. Mas horas vinha aquele medo, ai, meu cabelo. Mas aí, né, foi bem um filme na hora, assim. Quando eu vi que era benigno, eu já fiquei mais tranquila. Mas tem o lance da cirurgia, o lance de você... O risco, né? Exatamente. Talvez uma paralisação facial. Exatamente. E eu tive uma tia que fez e ficou com um lado paralisado. Então, vem mil coisas na sua cabeça na hora. E eu só tentava falar isso, Jesus, se for da tua vontade, amém. Mas se não for, melhor ainda, né? Eu vou ter que pedir para você parar, porque a gente vai para um breve intervalo. E depois a gente vai ver algumas coisas que Deus fez, porque quando Deus age, não tem quem possa segurar as mãos de Deus, né, Thalita? Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Nós estamos de volta com Simplesmente Amigas de hoje, falando sobre uma experiência com Deus, assim, muito marcante na vida da Thalita, nossa amiga, né, já de tempo, né, Thalita? Fazia tempo que não vinha aqui, né? Desde o início, né? Já trouxe muitas dicas de moda aí, porque trabalha com essa área, né? Mas hoje a gente está falando de um assunto bem diferente, né? Algo que aconteceu contigo esse ano e que foi realmente marcante, né? Tu tivesse um diagnóstico de um tumor, né? E depois desse processo, desse certo desgaste, né, de descobrir o problema, descobrir essa disfunção, como que foi assim? Tu te apegasse a Jesus desde o início do processo, né? Desde o início já começasse a ter experiências ali, desde ali o momento dos exames e tal. E depois, como que foi essa virada, assim? Tu recebesse esse diagnóstico e tu tivesse um posicionamento e como é que foi depois disso? A primeira coisa que eu pensei é que se eu conseguia fazer tudo que eu fazia normalmente antes de saber, eu me determinei a continuar vivendo como se eu não soubesse. E eu sempre pensava isso. Muito importante isso. Porque tem que levar a vida, né? Exatamente. A gente não pode parar, né? E eu faço Muay Thai, então eu comentei com uma pessoa que é minha amiga, que mora na mesma cidade. Ela falou, não, você não deve fazer e tal. Eu pensava, mas eu fiz tudo até agora, né? Nunca me impediu, então eu vou continuar fazendo. E eu só pensava que Deus tem um propósito
em todas as coisas, né? Até mesmo no que não parece tão bom. É lógico que você não quer passar, mas você sabe disso também. E aí até que fui encaminhada para um neuro, porque a médica que eu fui, né, era uma ortomolecular, não tinha nada a ver com neuro, né? E eu fui ao neuro e lá, eu moro em Sombrio, então eu vim de Tubarão para ir ao médico. E nesse período eu vim com o som ligado, eu estava numa rádio, e o pastor comentou assim, que Deus tem um propósito em tudo, até no que não é ruim. E na hora que eu vi isso, eu pensei, é comigo, é Deus falando comigo. E eu falei, amém, Jesus. Aí em seguida ele falou, não, mas hoje é o dia da tua vitória. Eu falei, Deus, também posso. Agora! Essa parte é minha também. E aí na hora eu fiz uma oração, eu falei, Deus, que o médico tenha a visão que tu tens a respeito desse exame, desse diagnóstico. E vim, eu fiquei um tanto quanto nervosa, estressada, assim, até o momento de entrar na sala. E isso é natural também, né? Nesse processo, né? Por mais, né, confiança que tu tenha, é natural também. Eu acho que eu nunca tremi tanto na minha vida como nesse período. E aí quando eu entrei, o médico olhou e fica naquele silêncio que parecem horas, né? E ele falou, olha, eu olho teu exame, aqui tá escrito, tem a medida, mas eu não enxergo nada, eu não consigo ver aqui o tumor, sabe? E na hora, assim, já foi uma alegria muito grande por isso. Ele fez vários exames, daqueles que, né, de reflexão e tudo mais, de reflexo, aliás. E tudo normal. E ele falou, vamos fazer uma ressonância para confirmar esse resultado aqui, porque eu não concordo com o que está escrito, eu olho e não vejo. E eu fiz o exame, ressonância, saiu acho que há umas 3 semanas atrás, que saiu o diagnóstico e realmente não tinha nada, nada, então foi... Esse período, então, de fevereiro, você soube, então, da cura 3 semanas atrás só? Foi um período, porque eu fui fazendo exames que, a princípio, seria tireoide, né? E eu levava um tempo, porque viajando e tal, então eu tinha que encaixar os horários entre vir, pegar o exame, levar na médica, né? E tu tinha contado pra mim ali nos bastidores que fora daí aconteceu tudo isso, tu sentiu a cura, você tomou posse da cura, né? Você percebeu que Deus realmente estava te curando, mas as pessoas ao teu redor não sabiam, mas quando souberam já foram impactadas, né, Thalita? Exatamente. Foi isso? Inclusive uma dessas pessoas que eu falei que é minha amiga, assim, é uma pessoa muito especial pra mim. E eu falava pra ela assim, daí eu falei com Jesus, como se eu estivesse falando com uma pessoa, um amigo comum, uma pessoa que você vê, né, digamos assim. E aí quando ela soube da cura, ela falou, olha, eu preciso disso também. Ela começou sozinha, ela nem me contou, começou a conversar com Jesus. Um dia ela me ligou e falou, é como você diz, é um relacionamento diário. Que lindo. E ela disse que teve uma experiência que ela sentiu uma vontade de chorar e algo que era muito bom, que era um choro gostoso, sabe? Aquilo que a gente sente quando está na presença de Deus, assim. E eu fiquei muito contente. A partir disso ela teve coragem de conhecer Jesus, de poder conhecer melhor da palavra. De buscar mesmo, né? E teve um detalhe que eu achei importante, assim, que você sentiu de não contar pra ninguém. E depois você descobriu o propósito de tudo isso. Por quê? No dia que eu vim nos jovens testemunhar, tem a Adri, que é uma pessoa também muito amiga nossa, assim. E eu não comentei nada com ela. Quando eu fui falar, nem ela estava sabendo, ela levou um susto. E eu fui, depois a gente saiu, assim, e eu comecei a pensar, Deus, mas por quê, né? Por que eu não comentei nem com a Adri? E aí na hora Jesus falou muito nítido comigo, assim, que uma mentira do diabo repetida muitas vezes se torna uma verdade. Então, e foi realmente o que aconteceu. Eu acho que isso foi muito importante, né? Pra não abalar tua fé, pra não abalar... E eu vi realmente que Deus estava certo em que Ele dizer de tudo Ele tem um propósito. Era uma coisa que não foi muito boa, mas serviu muito de testemunho para muitas pessoas, de ver o Deus que a gente serve, um Deus que cura. E que realmente a gente não tem que aceitar as mentiras que o diabo nos conta, muitas vezes no dia, que a gente acaba repetindo e tomando como verdade. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, agindo Deus, quem impedirá? Né? É uma pergunta, mas que não tem resposta. Porque quando Deus age, não tem nada que segure o agir das mãos de Deus. Né? O diagnóstico não pode ser um decreto total. Né? Deus sempre vem, né, com a mão dele, sempre nos sustenta e faz algo mudar, né, Thalita? Eu achei interessante também porque a Thalita no começo ela disse, né, que
seria conforme a vontade de Deus, né? Tu colocou Deus, tu pode curar, mas se não curar também, né? Tu cria mesmo na soberania, no propósito de Deus para tua vida ali, né? E essa tua entrega, eu acho que foi determinante, né? Para tua cura, né? Verdade. E hoje tá zerado. Já tô emagrecendo. A preocupação se foi, então. O mais engraçado é que foi uma coisa muito, digamos, instantânea, assim. Mediante a cura, nesse período, devido ao trabalho e tudo mais, eu tinha parado com o exercício físico, o frio tinha chegado, então eu já estava comendo um pouquinho mais, aquela coisa toda. E ainda assim eu fui perdendo peso naturalmente, sabe? Então eu creio que... Tu viu realmente que os sintomas retrocederam. Foi exatamente isso, foi algo muito nítido. Que o Senhor seja louvado. Amém. Thalita, obrigada por ter vindo, obrigada por ter contado esse testemunho maravilhoso, compartilhar conosco, né? E o Simplesmente Amigas volta já, porque nós vamos voltar com uma dica e com a palavra para a tua semana. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa, mas dando continuidade a esse programa que com certeza você deve estar gostando. Nós vamos assistir agora uma dica, que na verdade eu mesma faço, meninas. Tô louca pra ver. Pois então, eu tô iniciando no artesanato, né? Mas espero que você goste. Assista com a gente. Hoje a produção do programa Simplesmente Amigas está aqui na minha casa, porque eu tenho uma dica de artesanato, decoração para você. Quadros de tecido, já ouviu falar? Bom, se você está com um orçamento reduzido e não tem assim aquele talento, né, para pintura assim como eu, você vai gostar dessa dica. Você pode utilizar um quadro que você tem em casa, aquele quadro que está lá esquecido, da sogra, da mãe, que está lá no porão, ou adquirir uma tela como essa para pintura, né? Essa minha é de 50 por 50, até mesmo um compensado de MDF também funciona bem legal. Você pode escolher o tamanho que você desejar de acordo com a parede da sua casa. Né? Na minha opção, eu escolhi uma 50 por 50. Você vai utilizar também um tecido, né, da sua preferência. No caso, eu escolhi aqui um estampado. Eu vou fazer um composê com liso. Você pode fazer estampado liso, estampado listrado, fica legal. Ou só um grande estampado também fica legal. O preço de uma tela como essa, só para você saber, é em torno de R$16,90, R$16. O tecido que eu escolhi, tecido varia muito, né? Esse também é em torno de R$16 um metro, tá? Você também vai precisar ou de uma pistola de grampo, que eu vou utilizar hoje, tesoura, ou então também cola, que cola tecido também, sem problema, ela vai conseguir envolver bem o quadro. Vamos lá? Bom, vou começar agora deixando o tecido assim, né, do lado avesso, porque eu quero que a estampa, claro, fique pro lado de fora. Vou colocar, envolver bem o quadro e vou encapar, igual eu encapava o caderno antigamente, é a mesma técnica, né? Então a gente vai envolver todo o quadro da maneira mais justa possível, né? Se você tiver outra pessoa para ajudar, melhor ainda. Antes de pregar todo o quadro, é bom envolver ele e dar uma olhadinha assim no lado correto para ver se está bem esticadinho, tá vendo? Outra dica também é dar uma passadinha no tecido antes de pregar. Bom, eu já finalizei o quadro, agora nós vamos ver como ele fica assim na parede da casa. Vamos para o resultado final? Bom, aqui está o resultado final da nossa dica de hoje, quadro de tecido, no meu exemplo aqui, estampa com liso na entrada da minha casa. Né? Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje e até a próxima! Você
Você acabou de conferir, então, uma dica de artesanato com a nossa amiga Denise, né? Começando, vamos ver como é que ficou, Denise, depois, vamos ver isso. E agora a gente vai passar para a palavra de Deus, né? O que Deus tem para nos falar essa semana. E quando eu fui orar e ver o que Deus tinha, né? Me veio esse versículo que diz assim: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los, né? O próprio Deus falando através do profeta Oséias ao povo de Israel e trazendo para o nosso contexto atual a mesma palavra Deus falando hoje conosco. Nós vimos o testemunho da Thalita, né? Ela contando o quão foi difícil receber uma notícia ruim, o quão foi difícil receber esse diagnóstico difícil. E aqui, em contrapartida, a palavra de Deus diz assim, que Deus nos envolve com laços de amor eterno, com laços como se fossem pessoas humanas nos abraçando. E mais do que isso, Ele tira o jugo do nosso pescoço. O que é o jugo? Quando a gente vê aqueles bois, né, aquelas plantações que estão com aquelas madeiras no seu pescoço, canga, aquilo é um jugo, é um peso que cai sobre o pescoço. Quantos de nós hoje carregamos jugos e pesos nos nossos pescoços que a gente muitas vezes não consegue levantar o rosto e sorrir para alguém? E Deus fala assim, que o Senhor tira, alivia o jugo do nosso pescoço. E mais do que isso, Ele se inclina para nos alimentar. E alimento fala de sustento, de vida diária, de ter uma vida saudável. E quando Deus nos traz o alimento, Ele nos traz o alimento físico, porque nós cremos que Deus é o nosso provedor. Mas mais do que isso, o alimento espiritual, aquele que realmente nos sustenta e faz a nossa vida algo diferente. Em todo testemunho a gente pode perceber a convicção da Thalita, que mesmo recebendo todas essas notícias ruins de um tumor no próprio cérebro, ela poderia ter vários sintomas e mais do que isso, várias sequelas. Mas em todo momento ela sentiu o sustento de Deus aliviando e trazendo sustento para cada passo que ela ia tomando. E assim Deus quer fazer conosco, comigo e com você que está nos assistindo hoje. O Senhor quer nos envolver com laços de amor eterno, quer nos atrair para perto dEle, aliviar o nosso jugo e se inclinar para nos alimentar. E quando Deus fala conosco assim, a primeira coisa que requer de nós é uma resposta. E eu já vou responder por mim, eu quero. Eu quero ser envolvida pelos braços eternos do Senhor. Quero ser aliviada do meu jugo, que muitas vezes a ansiedade vem, a preocupação vem, isso é normal, vem para todo mundo, né? Diagnósticos ruins, situações familiares difíceis, tudo isso é um jugo e o Senhor vem e nos alivia, tira esse peso dos nossos ombros e mais do que isso, eu quero o alimento do Senhor dia após dia na minha vida. Não só o alimento físico, o sustento, a provisão, mas o alimento espiritual que me fará viver para a eternidade. Amém. É isso que o Senhor nos promete, né? Bom, eu tenho certeza que o Senhor está falando contigo, porque a palavra de Deus não volta vazia. E que Deus possa te abençoar todos os dias da tua vida. Infelizmente as amigas ficam por aqui, mas o amigo verdadeiro Jesus está contigo todos os dias da tua vida e quer te acompanhar cada dia mais, te envolvendo com laços de amor eterno, te sustentando e te aliviando toda a ansiedade e todo o jugo. Fique com o Senhor e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Just call my